Então vamos, gente. Deixa eu ver aqui, todo mundo tá vendo o slide? Vocês estão vendo? Parece que não abriu, pelo menos meu celular aqui não abriu. Professora, Não, não professora. Não dá, não? Oh, meu Deus. Ah, não, eu não compartilhei a tela, né, gente? Ai, meu Deus. Sexta-feira é assim mesmo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Agora sim, compartilhei a tela. Ai, dá um desconto, gente. Sexta-feira. É... Semana foi. Nossa, essa semana foi difícil. Agora sim, estão vendo? Então, né? Gravando, slide aberto, todo mundo vendo. Mudou? Mudou. De novo essa imagem cheia de figurinha, né? Para a gente lembrar bem onde a gente encontra os carboidratos e sempre reforçando a função a nível celular, né? De estrutura, compondo a matriz extracelular, tudo que a gente viu na aula ontem, tá? E hoje, então, só voltando aqui, a gente vai entrar em metabolismo. Uhul, graças a Deus, estava na hora, né? Bioquímica metabólica. Na minha graduação, a disciplina era dividida entre bioquímica estrutural, que era a parte da estrutura que a gente viu ontem e que a gente viu semana passada, de aminoácidos, proteínas e tal. E em outro semestre era bioquímica metabólica, que aí era só essa parte de metabolismo. Que a gente entra, né, nas reações mesmo, nas vias metabólicas, principalmente dessas macromoléculas, né? Lembrem sempre que as biomacromoléculas são os carboidratos, proteínas e lipídios. Tem as outras que existem em menor proporção, mas que também não são macro, mas também são essenciais. Tá? Algumas vitaminas, alguns metabólitos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Eu saio da tela, saio a câmera, é isso. Beleza, então, gente. Ontem a gente aprendeu sobre a estrutura desses carboidratos, né? Os monossacarídeos, disacarídeos, os polissacarídeos, certo? E hoje a gente vai ver o que acontece quando a gente precisa recrutar, né? A gente pega esses polissacarídeos, seja da alimentação ou do nosso glicogênio, como que ele vai ser transformado em energia para a célula, tá? Aqui, né, revendo o que a gente viu ontem, assim, bem resumido, que está presente no amido, né, os polissacarídeos, que é aquela sequência de glicose, de resíduos de glicose, está no amido, está no glicogênio, e em célula vegetal está na celulose. Quando a gente se alimenta de um alimento rico em carboidrato, a digestão do amido já começa na boca, porque as nossas glândulas salivares elas já produzem a enzima amilase salivar, tá? Então, o amido ele já começa a ser quebrado na boca pela amilase salivar. Chegou no intestino, a gente vai liberar a amilase pancreática para terminar de quebrar, né, em unidades monoméricas. Caramba. Desculpa, gente, aqui tá aparecendo um negócio que no celular eu não consigo ver o chat. Mas bora, hoje tá indo. Beleza, então essas são as enzimas que de início já começam a digestão, né, para ir quebrando em pequenos
em unidades monoméricas de sacarídeo, né, em monossacarídeo, ou seja, em glicose. Depois que ela chega no intestino, ela é quebrada, então ela é absorvida lá na célula epitelial. Não sei se já devem ter visto que a célula epitelial do intestino ela é cheia de microvilosidades, altamente irrigada, né, por vasos sanguíneos. Então, dali já entra para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, essa glicose, ela aumentou. O nosso pâncreas, ele detecta, né, a presença aumentada dessa glicose e começa a liberar a insulina. A gente ouve falar muito da insulina, né? Até por uma causa de... Hoje em dia está uma epidemia de diabetes que não é muito falada, os profissionais deveriam ser menos omissos quanto a isso, mas isso é uma discussão longa. Mas, enfim, aí a insulina ela é liberada pelo pâncreas, a insulina ela é produzida nas células beta das ilhotas de Langerhans, tá? Lá nas ilhotas do pâncreas, e aí essa insulina produzida na célula beta, ela é secretada na corrente sanguínea, né, aqui. Com a presença dessa glicose no sangue. A insulina liberada no sangue, ela vai lá no receptor das nossas células, se liga no receptor específico a ela, e ela vai fazer com que transportadores de glicose, chamado GLUT, que vem da palavra glucose transporter, principalmente o GLUT4, ele seja externalizado aqui na membrana, tá? Ele fica preso dentro da célula em vesícula. Ele só é externalizado aqui na membrana celular mediante a sinalização da insulina, tá? Sem insulina ele não sai, por isso que ocorre aquele problema de hiperglicemia, glicemia muito alta no sangue nos pacientes diabéticos, porque esse receptor ele não vem aqui para permitir que essas glicoses entrem no citosol da célula. Tá. Aí a glicose entrou na célula. A gente começa, então, a falar sobre o metabolismo da glicose em etapas, e essas serão as próximas aulas a partir de agora, né? Hoje vai ser a primeira etapa que a gente chama de respiração celular, que a gente vai aprender sobre a glicólise, que é a transformação de glicose em piruvato, tá? No estágio 1 dessa respiração celular. Tem o estágio 2, que a gente vai ter uma aula do ciclo do ácido cítrico, que é também conhecido como ciclo de Krebs, e depois a gente vai para a cadeia transportadora de elétrons. Aqui, levantando uma informação muito importante, é que a gente está observando aqui que nas diferentes vias, seja da glicose, seja de ácido graxo, que a gente também vai aprender, de aminoácidos, vários elétrons vão saindo, né? Tanto aqui também do ciclo do ácido cítrico, muitos elétrons vão sendo produzidos durante essas reações. E eu não quero que vocês, às vezes a gente fica se perguntando por que a gente está aprendendo essa cascata de reação, não sei, não está fazendo muito sentido. Mas tem esse porquê que tudo isso, todas essas etapas que existem no metabolismo, estão produzindo os elétrons e alguns prótons, né, os hidrogênios, que não está mostrado aqui, mas deveria, porque eles também atuam nessa respiração celular. E quem está carreando esses elétrons, né, e o hidrogênio até a cadeia respiratória, onde de fato o ATP é produzido em quantidade significativa, quem está carreando isso é o NAD e o FAD, tá? Eles são esses transportadores de elétrons e H+, hidrogênio, tá bom? E a gente, às vezes, nem foca muito neles, né? Mas
aprendam que eles são os grandes carreadores, os transportadores desses elétrons, tá? É muito importante ter isso em mente. E a gente não produz nada de FAT, nosso corpo não produz, a gente adquire eles através da alimentação. Eles são, eles vêm de vitaminas do complexo B, tá? Niacina, tem os nomes certos, mas não vou precisar cobrar isso de vocês. Mas é bom saber disso, tá? Beleza, então. NAD e FAD são os que vão ficar recebendo esses elétrons para lá na cadeia produzir o ATP, né? Fazer essa troca de elétrons e prótons para produzir o ATP. Porque a gente vai ver que a glicólise hoje, né? Ela vai produzir num saldo líquido, né? De 2 ATPs só. E o ciclo de Krebs também produz pouquinho. É lá na cadeia transportadora que, vindo da glicólise, são produzidos 28 ATPs, que aí sim é um número considerável, tá? Mas então tá. Hoje vai ser a primeira etapa da respiração celular. Aqui a cadeia transportadora de elétrons, a gente vai ter uma aula disso, que é onde ocorre o que a gente chama de fosforilação oxidativa, que é a produção de ATP lá na mitocôndria. Tá, a gente estava fazendo a rota, né? A gente se alimentou de algum alimento rico em carboidrato, ele foi quebrado, o amido foi quebrado em glicose, entrou na corrente sanguínea e a insulina sinalizou para a célula para externalizar os transportadores de glicose para a membrana, para a glicose poder entrar na célula. O que esse slide está mostrando para a gente? A glicólise, que a gente vai ver hoje, acontece no citosol da célula, tá? Certo? No citoplasma da célula. Anotem isso, que das vias que a gente vai aprender de metabolismo, ela é uma das mais importantes, ela é uma das únicas que acontecem aqui no citoplasma da célula. Tá, glicose entrou na célula. E aí, ela vai entrar para a glicólise, que é a via do metabolismo, onde a glicose ela é, em uma cascata de reações, quebrada em piruvato, tá? E aqui a gente já falou, já vem falando que a glicose ela ocupa a posição central no metabolismo, né? Tanto que assim, você pega esses mapas metabólicos online aí, esse aqui eu peguei, acho que da página da empresa lá da Termo. A via glicolítica, né, da glicólise, ela até fica meio mais marcada aqui central, porque a glicose ela é a primeira escolha de energia da célula, tá? Acabou a glicose, aí ela recruta outras fontes de energia. Mas a primeira, principal fonte de energia é a glicose. Lembrem-se do que a gente discutiu ontem sobre isso, tá? A quebra glicolítica da glicose é a única fonte de energia metabólica em alguns tecidos e células de mamíferos. Por exemplo, os eritrócitos, medula renal, o cérebro, o esperma, tá? E isso a gente vai ver dessa grande importância, porque nem sempre a gente tem glicose disponível. E aí é o momento que o organismo precisa recrutar outros meios para produzir glicose, que a gente vai ver na segunda etapa da aula de hoje. Ok, então, e uma coisa importante de eu falar, de ser falado aqui para vocês, é que todas essas reações, nem tá tudo aqui, né? Tá cortada a imagem. Todas estão acontecendo, todas a todo momento. O que acontece é que umas prevalecem mais que a outra. No momento que a glicose está alta, a gente se alimentou de amido, de alguma alimentação rica em carboidrato, a via que vai prevalecer vai ser a glicolítica, né, que é a glicólise. Mas as outras não deixam de acontecer em menor proporção, tá? E aí a palavra glicólise, né, glico, vem de doce, açúcar, e lise
é quebra. Sempre. A gente vai ver muito agora vias metabólicas que vai ter ou lise ou outros sufixos, tá? Mas lise, falou lise, é quebra, tá? A Amanda perguntou por que, que a glicose alta é um problema se a gente precisa de glicose. A glicose, ela precisa manter ali entre uma média de 70 até 100, mas a 100 já a pessoa já está sendo, os médicos já estão querendo considerar como pré-diabético, né? Mas a glicose em excesso, ela pode fazer reações com os nossos, vou trazer um exemplo, com as nossas enzimas, fazer glicação de enzima. Lembra que as proteínas elas podem sofrer modificações pós-traducionais? Falei da fosforilação, tem metilação, elas também podem sofrer glicação. Ou também tem um termo chamado de glicosilação, que são diferentes reações, porque uma envolve enzima, a outra não, enfim. Mas que acontece, né, nesse exemplo que eu estou trazendo? Quando uma glicose ela se liga em alguma enzima, alguma proteína nossa, lembre-se que as enzimas são os nossos cavalos de força, né? Eles que orquestram muita coisa, né, de atividade nos organismos vivos. Quando a proteína, a enzima, né, no caso, sofre alguma modificação, ela muda a conformação, pode mudar a conformação dela. Isso traz problema, porque proteína, enzima, elas possuem a conformação ótima delas, ideal, que a gente chama de conformação nativa. Lembra da aula semana passada? Muita glicose, ela pode ficar ali liberada, solta e causar essas reações. E aí, gente, acontece uma série de coisas, né? Que tem a questão de cicatrização, é prejudicada, que a gente vê pacientes que têm as feridas diabéticas. Não sei se vocês conhecem, tem alguém na família que tem aquele famoso pé diabético, né? Que os médicos falam que geralmente é nos órgãos inferiores, né? Perna, pé. Tem paciente que tem problema na retina, no olho, que por conta do acúmulo dessas glicoses, imagina, a glicose ela vai ficar rodando, circulando, mas ela tem né, átomos nela que elas vão reagir com alguma coisa. E aí o acúmulo delas na retina, fazendo essas alterações nas enzimas e proteínas, pode levar o paciente a ficar cego. Eu tenho uma amiga que o pai dela ficou cego por causa de diabetes não controlada. Então, o motivo é esse. A glicose ela precisa ser sim controlada, tá? Esse é um assunto bastante sério, eu falo, né? Comecei falando na aula que eu acho que os médicos deveriam ser menos omissos quanto a isso, até os médicos veterinários também. Para vocês terem uma ideia, já que a gente entrou na discussão, o meu ex-namorado, ele tinha 3 Goldens, cachorros Goldens. Os 3 tinham diabetes. Os 3 já morreram, não sei se morreram por conta da doença, eles cuidavam. E aí os médicos, médico veterinário, outras pessoas conversando ali, falam que isso é uma predisposição genética da raça. Mas, gente, os 3 tiveram diabetes, a gente sabe que causa diabetes, é excesso de glicose, é resistência à insulina. Aí nessa época eu lembro até, eu já estava na graduação, falei, gente, tem alguma coisa errada, ver o que tem na composição dessa ração desses dog aí, porque algo de errado não tá certo. E aí eu até comentei com vocês que eu tô querendo adotar um cachorro, mas eu não vou dar ração para os cachorros, porque é isso, gente, a gente expõe tanto os animais como nós, né, a esses produtos que só causa resistência à insulina por causa de uma elevação. Na verdade, o que causa isso, a resistência à insulina é ficar o pico de insulina muito alto, né, no sangue. Mas só libera insulina na presença de glicose, né? Deixa eu abrir aqui, tem um negócio. Então, Amanda, você tinha perguntado, deu para entender mais ou menos que a glicose ela pode
causar várias reações endógenas, né, no corpo que fazem mal para o indivíduo. A Yasmin perguntou, professora, pré-diabético realmente existe? Alguns médicos dizem que não, ou você é diabético ou não é. Então, eu queria saber a sua opinião. Isso é bem coisa de opinião mesmo. Alguns médicos vão diagnosticar como pré-diabético se o paciente estiver lá com a glicose em 99. Eu só não lembro, gente, a unidade de medida. Se é decigrama, miligrama por ml, tá? Mas eu sei que é entre 70 e 100 que o paciente é considerado saudável. Mas quando a pessoa está com 99 ou 90 e poucos, quase 100, alguns médicos já consideram como pré-diabetes. O que para mim, gente, eu acho que já é hora de reverter a situação, tá? É uma doença crônica, né? Que acontece a longo prazo, não tem cura. A cura é o cuidado da alimentação e de atividade física. Eu vou trazer para vocês mais para frente, acho que em janeiro a gente vai ter uma aula sobre isso, que a insulina ela não sinaliza só para a glicose entrar na célula, tá? Ela tem muitas outras atividades, muitas outras funções, então ela não é a vilã. Na verdade, eu afirmo que a vilã são as indústrias alimentícias, porque tornou o alimento muito ótimo que ele seja acessível, né, para toda a população. Mas eles não estão preocupados com a nossa saúde, colocam alguns produtos lá, né, farinha refinada, açúcar pra caramba, até gordura vegetal também interfere. E aí a população muito leiga, às vezes não sabe, e acaba se alimentando muito, e é esse negócio, né? Acaba criando a resistência à insulina. Mas você perguntou a minha opinião sobre a paciente pré-diabético é que vamos considerar que já é diabético, porque se continuar do jeito que está, com os hábitos que ele tem, que chegou ele a se tornar pré-diabético, ele vai se tornar diabético. A glicemia só vai continuar subindo, vai ficar incontrolável. Então, se chegou nesse momento assim de pré-diabético, é como se fosse o início da diabetes. Tipo, a pessoa já está diabética, só que se ela continuar ali com os hábitos dela, ela vai se tornar um paciente diabético de maneira mais severa, mais séria, né? Que é quando sobe muito a glicemia. Mas, na minha opinião, pré-diabético não precisa entrar com medicação, mas precisa entrar com terapia não medicamentosa, que é a alimentação e a atividade física, tá? Por que eu falei que a insulina ela não sinaliza só para glicose entrar na célula? Ela é um hormônio anabólico. O que isso quer dizer? Ela atua na construção de biomacromoléculas. Um exemplo, as nossas proteínas, o nosso músculo. Na aula que a gente for ter, né, de síntese de aminoácidos, de proteínas, eu vou mostrar a presença dela. Mas também a insulina, ela também atua na produção, formação de lipídios, né, as nossas gordurinhas, que são macromoléculas também, tá? Também vamos ter aula sobre isso. Hoje o foco aqui é a glicose, a ação da insulina na glicose é fazer a glicose entrar na célula, é que como esse assunto ele está bem em alta, por conta de estar afetando assim uma porcentagem absurda da população, em números é um número assim chocante de pacientes com resistência à insulina, diabéticos, né? Diabetes tipo 2. Então tá bem alta. Minha mãe é diabética. Não adianta conversar que precisa melhorar os hábitos. É muito difícil lidar com o paciente, né, gente? Mas que tem essa cultura, porque é cultural, a alimentação é cultural, hábito é cultural, enfim. Mas no final da aula eu trouxe até um slide para falar sobre a resistência à insulina, que é o quadro que se encontra no paciente diabético tipo 2, né? Não confundam com a diabetes tipo 1, que é aquela que o indivíduo
ele possui uma resposta autoimune de defesa que destrói aquelas células beta do pâncreas, e aí ela não produz insulina. E aí é o paciente que pode já ter na infância, né? Aquela criança que tem diabetes tipo 1. Aí precisa da insulina, né? Aplicar e vida que segue. Tá bom? Voltando aqui para a glicólise, no final a gente discute mais sobre isso, né? É bom a gente saber disso. Vocês que serão médicos veterinários serão questionados sobre isso quando os pacientes de vocês apresentarem algum desses sintomas de hiperglicemia e tal. Certo? Tá. Na glicólise, deixa eu só ver uma coisa aqui. Mas então, que bom teu para entender. Na glicólise, a glicose, né, que é uma molécula C6H12O6, uma molécula com 6 carbonos, ela é convertida em 2 de piruvato, que tem 3 carbonos, tá? E possui 10 reações, 10 etapas de reações catalisadas por 10 enzimas diferentes. A glicólise, ela possui 2 fases, uma fase que é chamada de fase preparatória, alguns chamam de fase de investimento, a gente vai ver por quê, e aí outra fase que é a fase de pagamento, né, de recompensa. E aí tem as enzimas envolvidas, que são as quinases, que são transferases, isomerases, que causam isomerização na estrutura da molécula, e as desidrogenases. Beleza. Aqui uma visão geral de todas as 10 reações separadas na fase preparatória e na fase de pagamento. Por que a fase preparatória ela é chamada, então, né, de preparatória ou fase de investimento? Anotem esses 2 termos, pode cair desses 2 jeitos na prova. Porque há gasto de ATP, né? Tá vendo aqui? Tá gastando 2 ATPs nas reações. Cara, vivo hoje tá me amando. Para de me mandar mensagem, meu Deus. E aí a glicose, ela tá na célula para fornecer energia na forma de ATP. Lembrem-se sempre, né? Vocês já estão cansados de ouvir que o ATP é a nossa moeda energética na célula, né? O que é a nossa forma de energia na célula. E aí a glicose, ela entra, ela vem e gasta 2 ATPs na primeira fase, que é a fase de investimento, na fase preparatória. E aí, claro que tem um porquê disso tudo. Na fase de pagamento, essa glicose, nas reações, ela vai produzir 4 ATPs, tá? E aí é por isso que o saldo líquido final é de 2 ATPs da glicólise. E além disso, produz 2 NADH, mais H2, que foi o que eu comecei falando na aula sobre isso. Tá bom? Vamos ver agora essas reações. E assim, gente, eu não vou cobrar nome da enzima, decorar, ou muito menos desenhar a molécula, que eu tive, né, que fazer isso na graduação, mas não tem por que cobrar esse tipo de coisa para vocês. O professor William até fala, né, que hoje em dia está tudo tão acessível. Se a gente precisar dessas informações, a gente pega o livro, pega a internet, pega, tá tudo certo. A gente não precisa decorar tanto, assim, morrer de ficar decorando cada uma dessas moléculas, tá? E aí, assim, né, reforçando que vocês certamente terão dúvidas que eu posso não saber responder, tá? Mas a gente juntos descobre. Beleza. A primeira reação, glicose entrou na célula, né? Naquela imagenzinha que a glicose entrou na célula, ela, na hora, ela é fosforilada, tá? A hexoquinase, a enzima, a primeira enzima da via glicolítica, da glicólise, é a hexoquinase, que vai fosforilar a nossa glicose e vai formar, então, a glicose 6-fosfato. Anotem aí que essa fosforilação imediata da glicose, ela é muito importante para que ela não saia mais da célula.
porque na nossa membrana celular a gente tem transportador de glicose, mas não tem transportador de glicose 6-fosfato, ou fosforilada, né? Então, essa entrada e fosforilação da glicose imediata é importante para que a glicose não saia dali. Ela vai ficar ali na célula. Então, é uma reação irreversível. É a primeira reação da fase de investimento, que já vai gastar um ATP, que essa fosforilação aqui, né, o fosfato vem do ATP, formando o ADP. ATP, né, aquela adenosina trifosfato, porque tem 3 fosfatos, e ADP, que tem 2, né, sai um fosfato aqui. Essa reação e muitas outras, principalmente quinases, né, que são essas transferases de grupamento fosfato, elas requerem a presença de magnésio. Eu já quero falar aqui muito, gosto de trazer a parte clínica para a gente viver na prática bioquímica. Mas a gente vê que muita gente, muito paciente, outra coisa que talvez vocês conheçam alguém que tome, é o suplemento de magnésio. Porque o magnésio, ele está aqui como uma coenzima, que é como se fosse uma vitamina, que a enzima precisa da presença dele para agir, tá? Sem ele não ocorre a reação. A enzima necessita dessa coenzima para fazer essa reação. E é por isso que a gente vê muitos pacientes tomando magnésio, porque o magnésio ele está presente em muitas reações metabólicas, principalmente quando é de uma enzima dessa classe de quinases, tá? Importantíssimo isso. Então, é uma reação irreversível, hexoquinase, isso aqui, HK, é só uma abreviação. Ela requer o magnésio, e esse grupamento fosfato vai agregando energia para a célula, né? A moeda energética é o ATP, e aí, quando o fosfato se ligou aqui na glicose, agrega energia para a molécula, além de outras razões, né? De não sair da célula e tudo mais. Aqui, ó, a fosforilação da glicose garante que os intermediários da via permaneçam na célula, para não sair mais. A segunda reação da glicólise, a glicose 6-fosfato que acabou de ser formado, ela vai ser isomerada, né, para frutose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato e a frutose 6-fosfato possuem o mesmo número de carbono, o mesmo número de hidrogênio, o mesmo número de oxigênio. É isso que uma enzima isomerase faz, uma reação de isomerização, tá? No início parece não fazer muito sentido, né? Por que está fazendo isso com a molécula? Também precisa aqui do magnésio. Nesse caso aqui, essa reação ela é reversível, sempre que tiver seta indo e voltando, acho que vocês já sabem que a reação é reversível. Mas, seguindo o raciocínio, a gente vai entender que faz total sentido, tá? Beleza, a gente acabou de criar, então, frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato vai receber outro grupamento fosfato aqui no carbono 1 da molécula. Então, agora, essa molécula ela vai ficar com 2 grupamentos fosfato, que é a frutose 1,6-bifosfato, tá? Não falem 1,6 bifosfato, porque isso não é uma fração, são posições dos carbonos. E aqui é a segunda reação onde há o gasto de ATP, porque esse grupamento fosfato também veio do ATP. E aqui é fosfofrutoquinase. Gente, eu já comentei, mas só para reforçar que os livros trazem tipo quinase, escrito com QU, assim, com K ou com C. E aí alguns professores até falam sinase. Vocês vejam aí o que soa melhor para vocês. Eu prefiro quinase, tá? Até porque em inglês é kinase. E aí eu, às vezes, ouço umas aulas e já fico mais familiarizada. Então,
Outra quinase vem e fosforila a frutose 6-fosfato, transformando em frutose um 6-bifosfato. 2 fosfatos na molécula. Também é uma reação irreversível. Aqui eu só coloquei que alguns alunos já me perguntaram a diferença, né, de bifosfato, que aqui está produzindo adenosina difosfato. Isso é só um termo, nomenclatura química, ama dar uns nomes, né, para as moléculas. Ontem a gente viu a nomenclatura de disacarídeos, então, quando o fosfato está em posições diferentes da molécula, fala-se bifosfato. Quando está colado no outro, igual é no ADP, no slide anterior, que tinha foto dele, não é, que está ligado um no outro, aí é difosfato. Mas é só porque já me perguntaram, só para saber, tá bom? E aí vão observando aqui que a molécula, ela tá parecendo que ela tá assim, igual se você separar ela aqui no meio, tá? Ela vai ficando idêntica, parece, assim, do lado. Se você cortasse ela aqui no meio, se tivesse como cortar o oxigênio no meio, ia ficar idêntico, né? E essa ia ficar quase idêntico, na verdade, né? E é isso mesmo que a gente quer, porque lembrem-se que a glicose ela tem 6 carbonos, ela vai transformar em piruvato que tem 3. E a ideia é que se transforme em 2 piruvatos idênticos, eles vão ficar idênticos. E é isso que está acontecendo, por isso que está acontecendo essas reações, para a molécula ela ficar quase que simétrica, não é, mas é quase, tá? A quarta reação, a gente vai observar que essa frutose 1,6-bifosfato, ela vai ser clivada, vai formar 2 compostos, que é a dihidroxicetona fosfato e a gliceraldeído 3-fosfato, numa reação reversível pela enzima aldolase. O grupo carbonil, isso aqui são só termos em relação ao mecanismo da reação, mas que não precisa decorar, é só para a gente saber, tá? E aí formou, lembra que a molécula estava assim, no slide anterior, e aí cada parte foi separada em 3 moléculas. Detalhe importante aqui, na via glicolítica, quem vai continuar é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, essa dihidroxicetona fosfato precisa ser transformada em gliceraldeído 3-fosfato também, para então as 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato seguirem para o restante da via. E aí a quinta reação da via glicolítica é exatamente isso. Aquela uma de hidroxicetona fosfato que foi criada, ela vai ser isomerada para um gliceraldeído 3-fosfato, tá? Então aí a gente vai ter 2 gliceraldeído 3-fosfatos. E aqui acaba a fase preparatória, a fase de investimento, tá bom? Aqui é só um rearranjo que a gente observa na molécula, que é uma reação de isomerização. Aqui é só um resumo de tudo que a gente viu agora, nessas 5 reações, que é a fase preparatória, a fase de investimento, acaba aqui. A gente observou que teve 2 ATPs sendo consumidos, como investimento, foi agregando energia para a molécula, e aí formou 2 gliceraldeído 3-fosfato, né? Lembrem-se que da frutose 1,6-bifosfato formou dihidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, mas essa dihidroxicetona fosfato tem que se transformar no gliceraldeído 3-fosfato. É ele que vai continuar. E aí, por isso, como tem 2 agora, todas as reações acontecerão em dobro. Tudo que a gente for ver agora está acontecendo em dobro. Para ficar fácil, a gente vai ver uma vez só, mas façam aí na mente o dobro de tudo. Beleza. Só circulou aqui porque é o gliceraldeído 3-fosfato que vai seguir.
E aí começou a fase, né, de pagamento, onde a gente tem a conversão desse gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Vem outro fosfato. Só que presta muita atenção que esse fosfato, ele não está vindo do ATP. A gente tem o que a gente chama de fosfato inorgânico livre, perdido na célula. Perdido não, ele está lá por uma razão, mas que ele está lá, mas ele não consegue reagir sozinho, chegar e se ligar na molécula. Uma coisa que alguns alunos já perguntaram, né? Por que, que o fosfato inorgânico não vai e liga no ADP, né, adenosina difosfato, e já cria um ATP, que é adenosina trifosfato? Porque essa reação energeticamente não é favorável. Lembrem daquilo, que reação energeticamente não favorável, ela não vai acontecer. Ela precisa de outras reações acopladas a ela para que isso ocorra. E aqui começa isso, né? O gliceraldeído 3-fosfato, ele vai receber esse fosfato inorgânico. Mas para isso acontecer, existe o acoplamento da reação, que é a reação de redução do NAD. O NAD vai receber 2 hidrogênios, vai ficar NADH mais H+. E essas reações acopladas tornam possível a ligação do fosfato inorgânico na molécula. E, importante, primeira formação aqui de NADH mais H+. Falei dela no começo da aula, tá? E é isso que ocorre, então, o acoplamento das reações na primeira fase de pagamento. Aqui é só um esqueminha mostrando que muitas dessas reações aqui que eu representei aqui, ela muitas vezes não é disso para isso de uma vez, tá? Não é do produto, do substrato produto de uma vez só. Às vezes ocorrem compostos intermediários, que o substrato se transforma em um composto intermediário para depois se transformar no produto final, tá? E aqui acontece isso. Até não mostra aqui, mas é uma reação que envolve a presença da molécula de água para permitir essa redução de NAD em NADH mais H+. Tá bom? Todo mundo acompanhando o raciocínio comigo? Certo. E essa fosforilação oxidativa do gliceraldeído 3-fosfato com a produção de um NADH é um pré-requisito para a produção de ATP na etapa 7, na reação número 7. Pois pronto, está aqui. Reação número 7, a gente tem a primeira formação de ATP. Então, vocês viram que a molécula, ela pegou um fosfato inorgânico da célula, se ligou nela, porque ela ia precisar produzir agora um ATP, só que o fosfato inorgânico, ele não consegue sozinho. Então, tudo isso é uma linha de raciocínio que a célula faz para conseguir fazer que essas reações sejam favoráveis, né, ocorram espontaneamente. E aí, na sétima reação da glicólise, o 1,3-bifosfoglicerato vai perder um dos fosfatos na forma de ATP, vai vir para o ADP, fazer parte do ADP para se transformar num ATP, formando aqui o 3-fosfoglicerato, tá? E aí existe esse termo aqui, fosforilação a nível do substrato, que é só um termo usado no livro para diferenciar daquela fosforilação que a gente vai ver na aula de cadeia respiratória lá, que ocorre na mitocôndria, que é onde ocorre a produção de ATP, que é a fosforilação oxidativa, tá? É só porque aqui, lembra que a gente está ainda na primeira fase da respiração celular, que é a glicólise. Então, aqui são todos os substratos ainda que estão indo para se transformarem no produto final lá na cadeia respiratória. Então, a gente está aqui a nível de substrato ainda, é só isso. Aqui ele era um composto com alto potencial de transferência desse grupo fosforil, e aí por isso passou para o ADP para formar o primeiro ATP. Começou a fase de pagamento, né? E aqui já ficou 0-0, porque está produzindo 2. Lembrem que essas reações estão acontecendo em dobro.
E como lá na primeira fase de investimento precisou gastar 2 ATPs, aqui já produziu 2. Então já estamos ali 0 a 0 no saldo líquido, tá bom? Professora, Oi. no chat a Giovana disse que não entendeu bem o acoplamento da Ai, fase 6 e o Max tinha levantado a mão. Não sei se a senhora viu. cara, não sei o que está acontecendo. Peraí, deixa eu atualizar aqui. Giovana, prof, não entendi esse acoplamento. Tá, o acoplamento do NADH, né? Da redução do NADH. Ah, mesma coisa? Eu não sei por que não apareceu, agora apareceu. A mão não apareceu que levantou. Mas obrigada por avisar. Então, o acoplamento das reações. O que acontece, né? O gliceraldeído 3-fosfato, para ele receber esse fosfato inorgânico, que ele é um fosfato, ele tem a sua certa eletronegatividade que causa dá um teor energético para a molécula, mas ele sozinho não consegue se ligar, simplesmente vir e se ligar aqui para formar o bifosfoglicerato. Então, junto com essa reação, acontece a redução do NAD, formando o NADH mais H+. Que está representando aqui o que acontece com a molécula de água, fornecendo aqui o H, a hidroxila, onde vai se ligar o grupamento fosfato. Então, são reações que estão ocorrendo juntas, acopladas uma na outra, para permitir, para ser possível que esse fosfato venha e se ligue aqui. Isso, gente, é puramente mecanismo de reação, por quê? A hidroxila ela é mais instável. Vocês batem o olho numa molécula e viu uma hidroxila, ela tem uma certa instabilidade, ela é mais fácil de sofrer uma reação, tá? Do que aqui uma carbonila, o oxigênio grudado aqui com uma dupla ligação no carbono. E para isso ocorrer, essa reação primeira aqui, ó, que não está representada nessa parte, é só aqui eu desvencilhei as reações, né? Essa hidroxila ela é colocada aqui para tornar possível essa ligação do fosfato para essa parte da molécula ela ficar mais instável, né? O oxigênio reagir para o fosfato vir e se ligar aqui. Só que a hidroxila ela vem da água, né? De uma molécula de água. Ao mesmo tempo, essa água ela vem e reduz o NAD, tá? Que vai receber um hidrogênio da molécula de gliceraldeído 3-fosfato e um hidrogênio da molécula de água. Acoplou aqui, formou primeiro esse intermediário da reação, tá? Que está aqui embaixo. Aí sim, esse intermediário aqui, ele está altamente reacional, ele pode reagir recebendo esse fosfato inorgânico aqui na na molécula. Isso é um acoplamento de reações. Acoplou aqui a redução do NAD nessa fosforilação do gliceraldeído 3-fosfato. Não sei se agora deu para entender mais ou menos. E na verdade aqui, desculpa eu confundi, não é na dupla ligação, é no hidrogênio. O hidrogênio e carbono, lembrem que a ligação entre hidrogênio e carbono, ele não tem aquela carga, diferença de carga que deixa a molécula mais predisposta a sofrer reações. E aí a hidroxila sendo colocada aqui, ela permite, né, aumenta a eletronegatividade dessa porção da molécula para permitir essa reação do fosfato inorgânico se ligando aqui. Não sei se agora deu para entender mais ou menos, mas o que acontece, né, aqui é a reação de gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfato, deu para entender agora? Ela é acoplada com a redução do NAD em NADH mais H+. São essas duas reações que acontecem. Tá bom? Max, entendeu? A Giovana falou.
Maravilha, então. Esse aqui eu já tinha falado? Não lembro agora. Mas, enfim, daí na reação 7 tem a primeira formação do ATP, da partir da molécula, um 3-bifosfoglicerato, que tinha acabado de receber esse grupamento fosfato, mas agora ele vai liberar na forma de ATP, que é melhor, né? Que é uma energia, a nossa moeda energética. Na oitava reação, o 3-fosfoglicerato, ele se transforma em 2-fosfoglicerato. O grupamento fosfato que estava na ponta, ele vem para o meio aqui, para a meiuca da molécula, tá? Só desloca, então, o grupo fosforil. Isso aqui é uma reação de preparação para a próxima, porque o grupamento fosforil aqui, nessa região da molécula, ele fica também mais passível de sofrer reação, porque ele vai sair. E aqui a nona reação da glicólise, o 2-fosfoglicerato perde uma molécula de água pela enolase, formando o fosfoenolpiruvato. E tudo isso, a reação anterior com essa, é para fazer com que a molécula atinja uma instabilidade, porque eu comentei, esse grupo fosforil vai sair, o fosfato, tá? Gera um composto com alto potencial de transferência e essa certa instabilidade na molécula. Aqui só mostrando que, apesar de não estar escrito aqui, também necessita da presença do magnésio. E aqui a 10ª reação e última é a última formação do ATP, outra fosforilação a nível do substrato, que o fosfoenolpiruvato que acabou de ser formado vai perder esse grupamento fosforil, que vai se ligar no ADP, para formar ATP, formando o nosso digníssimo piruvato, né? Nosso produto final da glicólise. Lembrando que tem 2 piruvatos. A glicose com 6 carbonos faz 2 piruvatos com 3 carbonos. Assim, eu comentei, né? Eu passo as reações, todos os professores passam, na verdade. Inclusive eu esqueci de colocar aqui o link da aula do professor William, mas eu mando para vocês. Tá naqueles lá no canal dele. Mas eu mando para vocês. Ele fala sobre tudo isso também, essa aula. Ok. Então, eu estava comentando que assim, o conteúdo ele precisa ser passado, né? Mas não se preocupem com o nome de enzima, tá? É mais importante, assim, saber. Essas perguntas que vocês fizeram são importantíssimas, porque a gente falou disso lá na primeira aula, eu acho. Lembra que o acoplamento energético, ele é o que permite que reações que não aconteceriam por não ser energeticamente favorável, que elas de fato aconteçam, né? Igual aquele bloquinho que estava na imagem, gente, o bloquinho você botar no pé do morro, ele não vai subir sozinho, ele precisa de uma energia para subir. Dá para acoplar essa energia aí para fazer que essa reação aconteça. É mais ou menos isso, tá? Então, falou de acoplamento energético, é para falar que acopla com outra reação para que reações que não aconteceriam espontaneamente, que elas aconteçam, tá? Mas não se preocupe em decorar os nomes. Lembra que são 10 reações, tem produção de X ATPs, mais consome X no início, tudo que a gente está falando aqui hoje, tá bom? Aí aqui só um resuminho do tudo que a gente acabou de ver da segunda fase, a fase de pagamento, né, que produziu 2 NADH mais H+, e 4 ATPs, certo? Visão geral, então, de novo, só para a gente ir entendendo, né, certinho, assim, criando essa linha de raciocínio, porque agora as aulas a gente vai seguir nessa cascata de reações. Então, a gente degradou a glicose
para produzir 2-piruvatos. Existiu, né, nessas reações fosforilações produzindo ATP e também teve a produção de NADH. Rendimento líquido, 2 ATPs e 2 NADHs, repetindo, né, o porquê, que aqui a gente produz 4 ATPs na segunda fase, mas no início a gente usa 2 ATPs. E lembre-se também do NADH. Deixa eu ver o que está falando aqui. Parte da energia da molécula de glicose é conservada na forma de ATP, saiu na forma de ATP, enquanto a maior parte foi para o piruvato. E essa glicólise toda, essa reação, ela é um processo irreversível, né? Ela possui reações que são irreversíveis, apesar de existirem algumas que são reversíveis, ela não consegue voltar de maneira idêntica, tá? Beleza, então. E aí, gente, quando a gente se alimenta daqueles disacarídeos que a gente viu ontem, tem, né, a lactose, o que mais que a gente viu hoje? A maltose, né? O nosso organismo possui, né, outras enzimas, ó, a sacarose, que daí vai quebrar esses disacarídeos. E a frutose, os compostos que não são glicose, como a frutose, a manose, eles entram em outros trechos da via glicolítica, tá? Por diferentes reações, diferentes enzimas. Maravilha, então. Mas a glicose, ela é a mais importante, ela é a que precisa, né, da insulina para entrar na célula, tudo mais. Aqui, ó, a lactose, a enzima lactase. Tem os pacientes que são intolerantes à lactose porque não tem a enzima lactase para quebrar em glicose e galactose. E, enfim, tudo que a gente viu ontem, esses compostos vão entrando no meio da via. E aí, tá, a gente formou aqui 2-piruvatos na glicólise, né, nessas 10 reações que a gente acabou de ver. Em organismos aeróbios, ou em tecidos em condições aeróbias, a glicólise ela é apenas o primeiro estágio da degradação completa da glicose, que a gente viu, né? A respiração celular, a primeira parte é a glicólise, no metabolismo dos carboidratos, depois vai para o ciclo do ácido cítrico, que é a segunda fase, e depois vai para a cadeia transportadora de elétrons. E aí, nesse caso aqui, em condições aeróbias, o piruvato ele vai se transformar em acetil-CoA. O segundo destino do piruvato é sua redução a lactato, quando em condições anaeróbias, tá? Por meio da fermentação lática. Quando em contração vigorosa, a gente vai falar sobre isso hoje, quando o músculo, a gente está fazendo uma musculação ou aquele sprint de corrida, sabe quando dá um disparo, igual o Usain Bolt, enfim, o músculo, ele não consegue, não dá nem tempo de chegar ao oxigênio para ele fazer toda essa reação e de transformar o piruvato em acetil-CoA. Então, o piruvato ele vai se transformar em lactato em condições anaeróbicas, tá? Em condições de hipóxia também. Hipóxia é baixo nível de oxigênio. Sob essas condições, o piruvato é reduzido a lactato. Em leveduras, é essa reação que é feita para fazer a produção de etanol, que a gente também chama, né, de fermentação. A fermentação nada mais é do que você transformar o piruvato em condições anaeróbias, e no caso de leveduras, ela é transformada em etanol e CO2, tá? O CO2, porque esses organismos eles precisam de energia, vão usar na forma de energia, e o etanol, que é o que é um produto dessa degradação, a gente usa na indústria. Muito, né? A gente usa amplamente.
Mas o que nos interessa na aula é em organismos, em animal, principalmente, mas em planta também ocorre isso, enfim, tá bom? E aqui, em condições aeróbias, o piruvato que acabou de ser formado, ele vai entrar no que a gente chama de complexo piruvato desidrogenase. Só decorem esse nome, não vou pedir para vocês decorarem essa reação. Essas reações aqui, ela é uma aula separada, né? Tipo, ela é uma aula sobre piruvato, o complexo piruvato desidrogenase, tá? Ele é só um complexo, bem complexo, que vai transformar o piruvato em acetil-CoA, tá? É o acetil-CoA que vai entrar no ciclo de Krebs. Beleza. Piruvato, ele é oxidado, ele então é oxidado acetil-CoA no complexo piruvato desidrogenase. Ai, meu Deus. O que eu fiz aqui? Agora sim apareceu. Então vamos, gente. É bastante informação, mas fiquem tranquilo. Afinal, dá tudo certo. A gente terminou aqui essa parte. Repetindo aqui, né, que o piruvato em condições aeróbicas ele se transforma em acetil-CoA, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a condição anaeróbica. Por quê? Presta atenção em mim, não começa a ler ainda o slide, que eu comentei com vocês que quando o músculo ele está em uma contração vigorosa, muito forte, seja na academia, na musculação, ou seja numa corrida, numa fuga, não dá nem tempo do oxigênio suficiente chegar para formar o acetil-CoA. E aí o piruvato ele é transformado em lactato. E aí o que acontece? Esse lactato formado lá no músculo, ele vai para a corrente sanguínea. Esse lactato ele vai ser retransformado em glicose para voltar para o músculo para formar o glicogênio, porque o músculo esgotou o estoque de glicogênio nessa contração vigorosa. E aqui, então, é nessa condição anaeróbica de esforço intenso, tá bom? Porque quando a gente se esforça, vamos supor, por que quando a gente dá um disparo, quem corre aí sabe, se alguém pratica corrida, quando a gente faz aquele treino de disparo, de tiro, que alguns chamam, que é o sprint, a gente está na nossa velocidade máxima, mas chega um momento que começa a cair, a gente não consegue mais, por mais que a gente morra de se esforçar. É porque acabou o estoque de glicogênio e nesse momento o lactato ele está já indo para o fígado para ser transformado em glicose através da gliconeogênese que a gente vai ver hoje, para voltar lá para o músculo para repor o estoque de glicogênio. E é nesse período aqui, ó, que é aquele período de descanso, que a gente volta a respirar normal. Que até quando a gente vai em academia, os professores pedem, faz 12 séries, descansa 1 minuto e depois faz mais uma série. Porque quando a gente se esforça, até quando a gente está pegando peso, a gente vai 1, 2, tantos, até que chega no momento que não vai mais, não sobe mais, acabou a energia, acabou. E aí, uma razão é essa. Outra razão é que o lactato, ele acidifica o músculo e no sangue também, e a gente sabe que o pH do sangue ele tem que se manter estável, né? pH por volta de 7,2, né? 7,4. E aí também é um mecanismo de defesa para falar para o organismo, que vai perdendo a força, não é só porque acabou a energia, mas também por causa para manter o pH. Tem a questão também da respiração ficar ofegante para liberar logo o CO2, porque o CO2 também acidifica o meio ali onde ele se encontra. E claro, também para a gente, quando a gente fica ofegante também, para suprir com mais oxigênio. Então é tudo isso, né? Não é uma coisa só, é tudo isso. E aqui, gente, quando
Anotem aí, eu acho que está escrito aqui, músculo em atividade máxima, a demanda por ATP é tão grande que o fluxo sanguíneo não consegue fornecer oxigênio e combustíveis com a rapidez necessária para gerar quantidade suficiente de ATP pela respiração aeróbica. E aí, nessas condições, o glicogênio é armazenado no músculo, ele é degradado em lactato por fermentação, que é o piruvato, fermentação é piruvato se transformar em lactato. Beleza. Isso aqui que a gente está vendo, né, o glicogênio foi quebrado, fornecendo glicose para a célula que não conseguiu, né, nem chegar ao oxigênio, e por isso é uma condição anaeróbia. Transformou lactato no músculo. Acompanha aqui o raciocínio comigo. O lactato foi lá para o fígado e ele é transformado de volta em glicose pela gliconeogênese. E essa glicose volta para o músculo para formar mais glicogênio. Esse é o chamado ciclo de Cori, tá? Anotem isso aí. Deu para entender? Acho que deu, né? Fiquei bastante aqui falando sobre isso. Ok. E aí a gente comentou aqui agora que nesse ciclo de Cori, o lactato ele vai ser formado em glicose e em glicogênio de novo, né? Mas vai ser transformado em glicose pela gliconeogênese. Então é outra via, gente. Já começar a ver agora outra via, mas ela é mais curta, não vai demorar tanto como a glicólise. Até porque, se vocês observarem aqui está a glicólise que a gente acabou de ver. A gliconeogênese, ela é o caminho contrário, mas não é o inverso, tá? A gente vai entender certinho por quê. Só que aí, o ciclo de Cori, a Amanda perguntou o nome do... Deixa eu voltar aqui o slide. Tá aqui, ó. Ciclo de Cori. Ai, gente, aqui tá... Tem uns probleminhas aqui. Eu abro o chat, fica tudo em branco, por isso que eu nem tô deixando aqui aberto. Agora apareceu. A Amanda falou, perdi o nome do último ciclo que você acabou de falar. Beleza? Ciclo de Cori, tá? Que é esse aqui. Vão acompanhando o raciocínio comigo. Se eu estiver falando muito rápido, não estiver dando para entender, não sei, pode falar que eu repito, que eu tento voltar mais devagar, tá bom? Aí agora, gente, vamos falar da gliconeogênese. Alguns livros chamam de formação de açúcar novo ou nova formação de açúcar. Vamos quebrar essa palavra. Glico, açúcar, doce, enfim. Neo é novo. Gênese, sempre vocês virem esse sufixo gênese, é produção, é síntese, tá? Enquanto que lise era quebra, gênese é formação, tá? Veremos, vocês devem ter visto no cronograma, que semana que vem a gente vai ver sobre glicogênio, né? A formação de glicogênio, que é glicogênese. Não tem o neo na frente aqui, tá? Confunde, eu sei que confunde. Mas prestem bastante atenção nisso, que é essas perguntinhas que caem em prova. E quando a gente quebra o glicogênio, é a glicogenólise. Lise de quebra, gênese de formação, tá? Gliconeogênese, então, é a formação de açúcar novo ou nova formação de açúcar. Eu boto slide para ficar de material para vocês, mas sempre que eu fico lendo e tentando seguir meu raciocínio, eu acabo me perdendo. Mas é o seguinte, a gente viu que no ciclo de Cori, agora há pouco, o organismo ele precisa fazer a gliconeogênese a partir do lactato, né? Lá no fígado. Só que existem outros momentos também, outras situações, está escrito aqui, períodos de jejum, longos períodos de jejum, que a gente tem os nossos, por mais que a gente fique em repouso, a gente tem nosso metabolismo ativo o tempo todo, né? E aí a gente está gastando o glicogênio que está ali na célula. Só que, lembra, não sei se acho que no próximo live talvez eu fale isso, mas para eu continuar no raciocínio.
que eu falei lá no começo da aula, que alguns organismos, alguns órgãos, algumas células só conseguem quase que exclusivamente, a gente não generaliza, né, que diz, mas ela só pega a energia quase que exclusivamente da glicose. Só a glicose consegue fornecer energia para determinadas células, que são os eritrócitos, o cérebro, córtex renal. E aí, o que acontece? Acabou o glicogênio do estoque em longos períodos de jejum, e aí é o momento que o organismo precisa de glicose. Até por uma razão, lembra-se, a gente falou no começo da aula, né, que a gente tem um equilíbrio de glicemia saudável, que é entre por volta de 70 até 100. Alguém pesquisa para mim em qual unidade de medida que eu não estou conseguindo lembrar. Se é grama por decilitro, eu acho que é grama por decilitro, não lembro agora. Mas enfim, a gente tem esse equilíbrio de glicemia que tem que manter ali nesse nível, nesse intervalo, tá? Então, conforme vai acabando o nosso estoque de glicogênio, vai esgotando nessa reserva e a nossa glicose, o organismo ele vai precisar de outros meios para produzir glicose, que não pela alimentação, que não é de miligrama por decilitro. A Gabriele falou, parece que é miligrama por decilitro. Mas enfim, é isso. E aí é aí que entra a gliconeogênese, tá? Então, a gliconeogênese ocorre então em períodos longos de jejum, que o glucagon está alto, né? O glucagon é um hormônio antagônico ao da insulina. E também a gliconeogênese ocorre naquele momento de exercício vigoroso, no ciclo de Cori. Os precursores importantes da glicose em animais, na gliconeogênese, tá? São compostos como o lactato, a gente já viu, já falou, o piruvato, que o lactato se transforma em piruvato, o glicerol e assim como certos aminoácidos. O glicerol, ele está presente no nosso triacilglicerol, que é uma molécula de armazenamento de gordura. A nossa gordura lá na célula do adipócito, ela fica armazenada em triacilglicerol. E esse triacilglicerol, ele tem essa molécula de glicerol. Nós, animais, não conseguimos fazer gliconeogênese, sintetizar a glicose, a partir do ácido graxo. O ácido graxo é essa parte da molécula aqui totalmente apolar. Não sei se está dando para vocês verem, está pequeno, mas enfim, a gente não consegue fazer isso. Algumas sementes, algumas plantas conseguem fazer, tá? Mas nós não. Mas o glicerol a gente consegue quebrar ele daqui do triacilglicerol para fornecer de fonte para a gliconeogênese. Também alguns aminoácidos, né? Degradar proteínas presentes no músculo para pegar os aminoácidos para fornecer substrato para a gliconeogênese. E aqui, em mamíferos, a gliconeogênese ocorre principalmente no fígado, tá? Em menor extensão, bem menor mesmo, no córtex renal, células epiteliais que revestem internamente o intestino delgado. Mas perguntou, onde ocorre a gliconeogênese? Já responde de bate-pronto no fígado, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Falei sobre isso, que apesar daqui a imagem mostrar, né, a glicólise vindo, formando piruvato, e a gliconeogênese subindo, formando a glicose, elas não são vias idênticas ocorrendo em direções opostas, mas elas compartilham muitas das reações. Todas as reações que são reversíveis na glicólise, a gente viu várias, 7, na verdade. Isso, tem que conferir. 7 reações que são reversíveis na glicólise, a gente utiliza, compartilha ela na gliconeogênese.
Mas aquelas que são irreversíveis, a gliconeogênese precisa fazer o contorno, tá? Então, partindo do piruvato, né, para produzir glicose na gliconeogênese, tem que fazer 3 desvios aqui, ó, tá? E aqui tá falando que a reação da primeira reação da glicólise, né, que é a glicose em glicose 6-fosfato. A outra reação é a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. A conversão do fosfoenolpiruvato em piruvato são as reações que são irreversíveis, tá? E que na gliconeogênese elas precisam ser contornadas. Tá, falando aqui do precursor, o glicerol, perdão. O glicerol, repetindo, ele está lá como triaglicerol na célula, lá no tecido adiposo, ele fica armazenado nessa forma lá na gordurinha, na gotícula de gordura, tá? Esse glicerol, então, eu não coloquei aqui a estrutura dele. Ele sofre uma cascata de reações e se transforma em dihidroxicetona fosfato, que depois passa a ser gliceraldeído 3-fosfato, que são aqui, ó, intermediários da glicólise, perdão, tá? Então, o glicerol, ele sendo quebrado, ocorrendo essa quebra aqui do glicerol, ele já se transforma em dihidroxicetona fosfato, gliceraldeído 3-fosfato e já entra aqui direto. E aí a reação da gliconeogênese segue aqui nesse caminho, tá? É daqui que a gente consegue usar o glicerol. E aí, no ciclo lá de Core, que eu falei que o lactato ele pode se transformar em piruvato, e aí o piruvato ser um precursor para glicose na gliconeogênese, esse slide está cheio de informação, mas fiquem tranquilos, tá? Porque assim, ó, quando os precursores da glicose para fazer, né, para entrar na via da gliconeogênese são lactato e piruvato, tem essas duas maneiras de ocorrer. O piruvato, ele é transformado em oxalacetato, e aí o oxalacetato, aqui está resumindo, não está nem mostrando a estrutura, mas ele possui 4 carbonos, e aí esse quarto carbono vem de um CO2. E essa reação tem gasto de ATP. Tá. E aqui tem que ter essa enzima para fazer essa reação, necessita da presença de biotina. O oxalacetato, ele não consegue sair da mitocôndria, aqui está o desenho da mitocôndria. E por que o piruvato entrou aqui na mitocôndria para ser convertido? Porque a enzima que faz essa conversão, ela está aqui dentro, tá? Então é por isso. Daí para o oxalacetato conseguir sair da mitocôndria, ele é reduzido a malato. E aqui a gente vê que utilizam o NADH+H+ de dentro da mitocôndria, reoxidando o NAD. O malato, ele sim tem transportador na mitocôndria, na membrana interna da mitocôndria. E aí ele sai aqui para o citosol da célula. O malato, então, ele volta a ser oxalacetato, tá? Por isso que está aqui assim. Volta a ser oxalacetato, produzindo NADH+H+ aqui no citosol. E aí esse oxalacetato, aí ele vai se transformar no fosfoenolpiruvato. E essa transformação tem o gasto de GTP, que é uma molécula altamente energética igual ao ATP. O ATP é adenosina trifosfato, o GTP é guanosina trifosfato, tá? Enzima que também precisa da presença de magnésio. Então, houve o gasto de moléculas energéticas, de ATP e de GTP. Ai, Larissa. Formando o fosfenolpiruvato. Quando é um lactato, né, o precursor, ele é transformado em piruvato. E nessa conversão aqui, o NAD, que está aqui no citosol, ele já é reduzido, tá? A NADH
mais H+. Só que o piruvato ele precisa se transformar em oxalacetato. O oxalacetato, ele só consegue ser transformado, né, o piruvato ser transformado em oxalacetato dentro da mitocôndria, porque eu falei que essa enzima ela só existe dentro lá da mitocôndria, então entrou na mitocôndria. Mas agora, o oxalacetato ele já pode se transformar em fosfenolpiruvato de uma vez, e eu vou explicar por quê. O NADH, esse NADH aqui, mais H+, ele é importante que seja produzido aqui no citosol, porque depois, lá na frente, na reação, numa das reações está escrito aqui embaixo, mas não precisa decorar, ele vai ser necessário lá na frente, em outras reações da gliconeogênese. E esse NADH, lembra que o corpo não produz, ele tem uma limitação, então não pode ficar gastando assim. Então essa maneira aqui do piruvato entrar, depois sair, é uma maneira indireta dele levar NADH mais H+ lá para fora, no citosol. Situação que não precisa acontecer quando o lactato ele vai ser oxidado em piruvato, porque nessa reação já produziu um NADH mais H+, tá? Então não precisa. É só para manter o equilíbrio de NADH mais H+ no citosol da célula. Certo? Parece confuso, mas o raciocínio, seguindo o raciocínio, dá para entender. Tá, então essa aqui, todos esses esquemas e essas reações aqui, é para mostrar o primeiro contorno lá da gliconeogênese, quando a reação na glicólise ela é irreversível. Continuando falando aqui quando os precursores da glicose são lactato e piruvato. Ai, gente, o pessoal do laboratório me procurando. Vai chegar no segundo contorno que precisa fazer nessa reação, que é da frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato, tá? É só a outra reação. Ela tem uma enzima pronta aqui para fazer isso, frutose 1,6-bifosfatase, e aí já forma a frutose 6-fosfato que a gente precisa aqui. Esse é o segundo contorno. O terceiro contorno é a conversão de glicose 6-fosfato em glicose, tá? Pela glicose 6-fosfatase. Tira o grupamento fosfato lá no carbono 6 da glicose 6-fosfato, né? E aí a gente veio aqui e produziu a glicose. Tudo isso acontecendo lá no fígado, a glicose sai do fígado na corrente sanguínea e vai para o órgão que precisa urgentemente dela. Seja o músculo lá, naquela situação que a gente viu, ou o cérebro, ou os eritrócitos, que são as células que adquirem energia quase que exclusivamente. Vamos usar o termo exclusivamente da glicose, mas não é, tá? Porque sempre tem as exceçõezinhas. E aí, como é que a glicose sabe para qual célula ela vai? Os receptores GLUT, que a gente falou lá no começo da aula, os transportadores de glicose na membrana celular, eles possuem que a gente aprende numa aula, só que eu acho que esse conteúdo não entra para vocês, mas é só para vocês saberem que alguns transportadores de glicose, eles têm mais afinidade à glicose e outros menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar uma moléculazinha de glicose perto desse transportador, se ele já estiver na membrana, ele já reconhece e já passa ela para dentro. Agora, outros transportadores em outras células, transportadores GLUT mesmo, eles precisam de uma concentração maior para reconhecer, para perceber ela ali, entendeu? É assim que a glicose sabe em qual célula ela vai, porque é a célula que pega ela, que capta de acordo com a quantidade, a concentração. Ai, ai. E aí, falando da gliconeogênese dos precursores, os intermediários do ciclo do ácido cítrico e alguns aminoácidos também são glicogênicos, né? Lembra de gênese, gênicos é de produzir, então eles são
passíveis de serem transformados em glicose. A síntese de glicose pode ocorrer a partir dos intermediários do ciclo do ácido cítrico, e aí com 4, 5, 6 carbonos, aqui, tá? Isocitrato, succinil, succinato, tudo isso aqui. O oxalacetato a gente já falou dele hoje. E o músculo também, né? O músculo ele é riquíssimo em proteínas, ele também, elas podem ser quebradas em aminoácidos e ser transportada até o fígado. Aqui é outro esqueminha, ó. Tá mostrando o músculo sendo quebrado em aminoácidos e aí formando a alanina, né? Essa reação a gente vai rever em outra aula, mas é só para vocês saberem. Que também vai lá para o fígado, e no fígado que ocorre a gliconeogênese vai ser formado em glicose. Certo? É tudo isso, gente, de quebrar proteínas do músculo, pegar o ácido, o triacilglicerol, isso é o catabolismo que a gente fala, de você quebrar moléculas, macromoléculas para fornecer como fonte de energia. E aqui só para então a gente refletir, né, que a gliconeogênese ela é dispendiosa, né? Ela gasta energia. Ela usa o ATP e o GTP, né, que a gente viu lá nas reações para formar o fosfenolpiruvato, que são moléculas altamente energéticas. E além disso, usa o NADH. Mas isso é aqui, ó, ATP, GTP, NADH, mas isso é necessário, né? Isso se faz necessário. Porque o organismo ele necessita dessa glicose ali naquele intervalo que a gente já comentou. Uma coisa que eu esqueci de falar, né, que a glicólise, a glicose ela tem 6 carbonos, é quebrada em 2 de 3, que é o piruvato. Então, para formar a glicose na gliconeogênese, precisa de 2 piruvatos. Então, tudo isso aqui, por isso que tem 2. Tá esse 2 na frente, porque está acontecendo 2 vezes, tá? Até formar o ciclo lá da molécula. E aí, por isso que tá falando aqui que 4 na forma de ATP, 2 na forma de GTP, por causa dessas reações estarem acontecendo 2 vezes. Falei pra caramba, mas tá cedo ainda, hein? Aí eu trouxe aqui nessa discussão, mas a gente já falou sobre isso no começo da aula, da resistência à insulina. Então, gravem bem, para quem ainda não tem isso claro na cabeça, da diferença entre o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Antes de qualquer coisa, alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar se tiver. Sem dúvidas, maravilha. Então, gente, frisem bem. Maravilha, então. Guardem bem isso, essa questão de que o diabético, o paciente diabético tipo 1 é aquele que não produz a insulina, ele precisa injetar, né, a insulina. Porque o organismo destrói as células beta que estão no pâncreas. Eu estou falando bem devagar para vocês escreverem isso, que não está aqui descrito no slide, mas é algo que pode ser cobrado em prova. Então, diabetes tipo 1, os organismos, o indivíduo, ele não tem a célula beta das ilhotas, né, do pâncreas, ilhotas de Langerhans, por causa do próprio organismo destruí-las como mecanismo de defesa, e aí ele precisa, então, injetar essa insulina. E aí é o caso que algumas crianças possuem esse tipo de diabetes, né, desde cedo. Diferente da diabetes tipo 2, que geralmente é adquirida mais lá na casa dos 30, com um adulto, né, já o paciente mais adulto, apesar de que, infelizmente, alguns casos estão aumentando em adolescentes.
né? Que aí entra aquela discussão da alimentação. Porque o que causa a diabetes tipo 2 é a resistência à insulina. A glicose constantemente alta no sangue, consequentemente, faz com que a insulina fique constantemente alta também. Muita insulina aqui na célula, os receptores de insulina se tornam resistentes a ela, perde a função, tá? Deixa de responder a ela, tá? E aí isso aumenta o nível de glicose, aumenta o nível de insulina, e aí fica toda essa que a gente chama de síndrome metabólica, desencadeando vários outros problemas. Porque afeta também vaso sanguíneo, e aí é por isso que o diabético ele tem predisposição a desenvolver hipertensão, porque se o sistema cardiovascular dele não funcionar direito, a pressão vai aumentar. Enfim, várias coisas podem acontecer aí, pode desenvolver a aterosclerose, né, aumentar os colesterol ruim, até porque a insulina ela sinaliza para essa formação dessas moléculas, uma das, tá? Não só ela. E aí dispara uma cascata de problemas que a resistência à insulina pode causar. Certo? E nesses casos, quando o paciente é diabético tipo 2, existem os medicamentos, metformina, como é aquele outro mesmo? Ai, minha mãe tomava. Ai, tem outro. Glifage, acho que é metformina. Ai, tem um outro que eu não tô conseguindo lembrar. Mas são medicamentos que aí atuam na sinalização celular para melhorar essa resposta à insulina. Então, não é a insulina. Apesar de eu ver e achar meio. Eu não sei se eu digo a palavra absurdo, mas acho que é um pouquinho. Alguns médicos passar insulina, aplicar insulina em paciente com diabetes tipo 2. O paciente diabético tipo 2, ele adquiriu resistência à insulina por causa da insulina tá alta. E aí o médico passa o medicamento e passa a insulina. Eu não consigo entender essa lógica, essa conta não fecha para mim. E esses dias eu estava assistindo uma aula sobre isso, de uma endocrinologista falando disso, que ela também acha um absurdo, por isso que eu estou falando. E aí eu acho que é por isso que eu me empolguei nesse assunto, porque eu vi esses dias, vi semana passada essa aula. E aí eu falei, nossa, gente, quando eu falar de glicose, eu vou ter que falar isso para os alunos da medicina veterinária, porque vocês também vão prescrever esse tipo de medicamento para os pacientes de vocês, né? Somente se for Golden, porque diz que a raça ela tem predisposição a desenvolver diabetes. Mas eu não sei, tá? Isso aí foi falado, informação via WhatsApp, que é horrível, mas tudo bem. Mas quem estava aqui no começo da aula acompanhou a história do que eu passei, do que eu acompanhei. Mas, enfim, é o tipo de medicamento e tipo de pacientes que vocês também vão lidar na clínica de vocês, né? Ou tem o de insulina, insulinemia, mas tem outros, tem vários, na verdade. Só que não tem um só, que é de bate-pronto, sabe? Assim, é um conjunto de informações que o médico vai adquirindo. Deixa eu ler de novo a pergunta. A Amanda perguntou qual é o exame que faz para descobrir qual tipo o paciente tem. Se o paciente ele for diabético tipo 1, tem um exame que ele vai lá no laboratório, ele toma ele coleta a glicemia em jejum, que é de 8 horas em jejum. Depois que ele coletou essa primeira amostra, ele toma um suquinho bem doce, mas tem saborzinho, dá para pedir. Eu já trabalhei em laboratório de análises clínicas, por isso que eu lembro até como é que é essa coleta. E aí depois o paciente tem que ficar lá no laboratório. A gente dá uma caminha para ele deitar, descansar, fica a manhã toda lá, porque aí você vai fazer a coleta de tempos em tempos, para ver se a glicemia está abaixando conforme o tempo, né? E aí existe os valores de referência. Depois de 1 hora, a glicose tem que abaixar tanto, tem que estar no intervalo entre tanto, depois de 2 horas, daí você vai vendo. Se não abaixar nada, né? Provavelmente e junto dosando insulina. Dá para dosar insulina no sangue, tá? Tem o exame de insulina.
E aí, se você dosar a insulina no sangue do paciente e ver que não tem nada, é porque é tipo 1, né? Mas aí existe esse para ver se o paciente está adquirindo uma resistência à insulina, para ver se ele está se tornando um diabético tipo 2, que você toma esse suquinho bem doce lá no laboratório e coleta de tempos em tempos. Tem aquela glicemia pós-prandial, você vai 2 horas, se não me engano, 2 horas depois do almoço, você almoça e vai depois de 2 horas para o laboratório para coletar esse exame, essa amostra de sangue, para também ver glicemia e insulina e tal. E aí eu vou trazer para vocês, porque agora está tudo avançando tão rápido que existem outros tipos de exames também dosando no sangue e tal, mas esses são os mais comuns. E aí, assim, você perguntou como é que faz para saber, acho que eu respondi, mas só para repetir, né, que se você dosar a insulina num indivíduo e ver que não tem, é porque ele não produz, tá? E aí é porque é tipo 1. O tipo 2 ele produz insulina, né? Ele só não, só que a célula só não responde mais a ela. Certo, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Até que foi rápido a aula hoje, falei muito rápido, né? É que as vias não tem por que ficar prolongando muito. Que é aquilo lá e para decorar tem que estudar mesmo, mas eu e o professor William não vamos pedir para vocês decorarem, né? Qual é a molécula 1, qual a reação 3, qual é a enzima tal, tá? É só mesmo o fundamento ali, o raciocínio, tipo, na gliconeogênese, ela não é o inverso da glicólise. Por quê? Né? Vocês já vão falar, porque partindo do piruvato, tem que fazer 3 contornos, lá, porque a reação não é. Ah, vocês estão se entendendo, né? É tipo isso que vai ser cobrado. Beleza, gente? Falar do NAD. Belezura. Belezinha. Thank you very much. Sextamos. O que mais que eu ia falar? Ah, que essa aula do professor William também tem. Vou botar o link no slide quando eu enviar o material para vocês assistirem, tá bom? Gente, então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem me procurar. Obrigada pela presença de todos vocês. Assim que o Google renderizar essa aula, eu já envio para vocês, tá bom? Até quinta que vem. Bom final de semana. Se cuidem. Beijo, galera. Até mais. Obrigada eu pela presença, gente. Bom final de semana. Deixa eu parar a gravação. Tchau, Miguel. Até mais. Para mesmo.